Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? A Edna já me apresentou. Eu congrego ali na Igreja Cristã Gileade, da pessoa do pastor Joaquim, no Parque Santa Amaro. E eu tive um prazer enorme de conhecer essa mulher de Deus, a irmã Edna, em uma ministração que nós tivemos noutra congregação aqui próximo. Não lembro o nome agora. E lá o Senhor nos apresentou, a irmã Edna quanto outras irmãs, a honra e a glória do nosso Deus. Então, queridos, eu me sinto honrada por Deus de estar aqui nesta noite. Foi difícil. O aplicativo mandou nós seguir em frente. Nós já ia lá para Catuba. Quando entramos para cá, entramos na rua, ele mandando nós ir para outro local. Mas nós havíamos já nos informados, ali atrás um pouco, e disseram que era nesta rua, mas o aplicativo mandando para a direita, para a esquerda, não sei para onde. Jesus está repreendido em nome de Jesus. Né? Mas chegamos em paz e segurança. E eu estou aqui para trazer uma palavra para os nossos corações. Primeiramente para mim, porque quando nós vamos ministrar, a primeira pessoa a ser ministrada somos nós. Porque quando Deus dá uma palavra, irmão, o primeiro que vai ser impactado são as nossas vidas, os nossos corações, a nossa alma. E eu quero agradecer o nosso Deus por esta oportunidade de conhecer essa igreja linda, muito linda essa igreja. Em nome de Jesus, muito obrigada a todos pela recepção. Agradecer minhas irmãs que estão comigo, irmã Denise, irmã Leonise, minhas companheiras, amigas de fé, que o Senhor nos uniu, meu esposo que está aqui conosco. Para a honra e a glória do nosso Deus, estamos aqui juntos para fazer a obra do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 1. A irmã Edna me deu um tema sobre mulheres de propósitos. Glória a Deus. E nós vamos falar sobre propósitos. E eu sei que cada um de nós aqui tem propósitos, tem sonhos, tem desejos para realizar, não é verdade? Então o Senhor nesta noite, Ele vai falar aos nossos corações, Ele vai nos ensinar a alcançar os propósitos, porque muitas vezes nós temos propósitos, queremos conquistar, mas não sabemos as ferramentas para alcançar e chegar até o propósito, não é verdade? Então nessa noite, o Espírito Santo vai nos ensinar a conquistar o propósito de Deus. Tudo aquilo que o Senhor preparou para os nossos corações. Em nome de Jesus. Se a igreja encontrou, que diga amém. Nós vamos ler a partir do versículo 4. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 4, até o versículo 8, ok? Que diz assim, versículo 4, e sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas, porém a Ana dava um parte excelente, porquanto ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado o quê? A madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para o embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Podem sentar em nome de Jesus. Eita glória! E eu precisava crescer um pouquinho mais, porque o púlpitozinho aqui está quase na minha altura. Eita glória! Mas vamos lá. Quem está feliz nessa noite? Quem veio buscar a presença do Senhor? Então você com certeza vai sair daqui abençoada.
Porque quem vem à casa do Senhor, irmãos, quem está na presença do Senhor, não sai de mãos vazias. Sai com as bênçãos nas suas mãos. Então, nesta noite, nós vamos falar de propósitos. Como eu já falei há pouco tempo, todos nós temos sonhos, temos propósitos. Agora, como chegar até eles? Como conquistá-la, irmã Edna? Como tomar posse e pegar o microfone e chegar aqui e contar o testemunho? Como? Como farei para alcançar esses propósitos? Porque sabemos que temos propósito, não é verdade? Às vezes agimos de uma forma que achamos que é correto, mas que para Deus aquela forma não está correta. E é isso que nós vamos aprender aqui. Que forma é esta, irmã Francisca? Nós vamos falar para você nessa noite. O Espírito Santo trouxe essa palavra para o seu e para o meu coração. E você vai sair daqui convicta, ciente de como conquistar o impossível. De como conquistar, aleluia, aquelas petições que você orou, apresentou a Deus com o propósito de receber. Quem crê que já recebeu? Pela fé, né? Vamos receber, mas já recebemos em nome de Jesus. Irmãos, eu vou usar esse espaço aqui. Está um pouco molhado, porque eu trouxe... A irmã pode colocar, inverter. Estou me achando muito baixinha para me enxergar. Tem um paninho? Pesado, não? Tem outro? Olha aí, que bênção. Eu esqueci de crescer, gente. Glória a Deus. Ó, melhor, né? Glória a Deus. Só traga minhas coisas, por favor. Muito obrigada. Por vento não tirar. Eita, glória. Tá vendo? É assim, irmão. Deus não deixa ninguém despreparado, não é verdade? Então, vamos lá. Nós lemos uma linda história. Eu creio que todos que estão aqui, ou quase todas, conhecem a história de Ana, não é verdade? Porém, antes de chegar até Ana, eu quero explicar para você o que é um propósito. Afinal, o que é propósito? Não é verdade? Sabemos que temos um propósito, mas o que é propósito? No latim, é propositium, que é a intenção de fazer ou deixar de fazer algo. No dicionário, significa projeto, desígnio, é aquilo que se busca, é um objetivo, uma finalidade, um intuito. Enfim, propósito é você conquistar o melhor para a sua vida. Propósito é você ter um intuito, ter um desejo, ter uma finalidade de conquistar. Então, isto é propósito, é fazer algo importante, é conquistar algo importante para a sua vida. Queridos, e para construir propósito, para conquistar o seu propósito, é necessário eu e você passar por sérias mudanças espirituais e emocionais na nossa vida. Porque de qualquer jeito você não alcança o propósito, irmã Denise. Nós podemos ter um foco, um propósito, mas se eu agir do meu jeito, da forma que eu acho, a chance de dar errado vai ser muito grande. Então, para isso, eu tenho que aprender a conquistar os nossos desejos espirituais, materiais e qual seja eles. E para isso nós temos que ir como servas de Deus. Aleluia! Temos que tomar decisões assertivas para não sair do foco, não sair da linha. Então, nós temos que tomar decisões diante de qualquer circunstância que vier na nossa vida. E essa decisão, igreja, é que vai fazer a diferença. Primeira coisa, para construir um propósito. Vamos lá, eu vou primeiro aqui trazer um pequeno estudozinho para vocês. Pode ser, irmã Edna?
Primeiro pilar para alcançar um propósito. Primeiro, autoconhecimento. O autoconhecimento é a base principal, onde temos que ter consciência das nossas próprias emoções e sentimentos, consciência das nossas forças e das nossas fraquezas. Porque se eu e você não tivermos consciência de quem somos, como agimos, como pensamos, como imaginamos, como reagimos, não vai chegar a lugar nenhum. Mas quando você começa a se entender, ter um autoconhecimento espiritual, quando você começa a entender, igreja, que você é filha do Todo-Poderoso, a primeira coisa de autoconhecimento é eu e você sabermos quem somos. Quem você é em Cristo Jesus? Qual é o teu pai? Então, a primeira coisa, nós como cristãs, nós temos que saber quem nós somos. E isso é autoconhecimento. Porque se eu não sei quem eu sou, como eu vou conquistar algo especial? Como eu vou jubilar diante de uma conquista, se eu nem sei se aquilo é bom para mim? Porque, de fato, se nem eu sei quem eu sou, como é que eu vou saber que aquilo que eu procuro é bom para mim? Então, autoconhecimento, irmãs em Cristo Jesus, irmãos do Senhor, é você saber quem você é você saber como é que você age, é você conhecer os seus pensamentos, as suas atitudes, como é que você tem agido, tem se comportado. É isso que você tem que saber. Aleluia. Você tem que compreender como é que você funciona. Quais são os seus gatilhos? Você tem que saber isso, irmãs, porque senão, qualquer vento de dúvida, de afronta, você vai cair. Porque aquele que não está firmado, aquele que não está alicerçado, na primeira onda, no primeiro vento, ele é destruído. Então, autoconhecimento é você saber que é filha de Deus, é você se conhecer, é saber como é que você age emocionalmente, é como você age com o seu comportamento, como é que você tem agido. Então, autoconhecimento, irmãs, faz toda a diferença nas nossas vidas. E é o que tem acontecido na vida de muitos. Estão na casa do Senhor, mas estão perdidos. Sabe que vêm aos cultos, mas na verdade muitos estão perdidos interiormente. Porque muitos fizemos do culto um costume, e não um ato de adoração, de entrega, de renúncia, de obediência. Então, para mim receber propósito, conquistar propósito, a primeira coisa é eu ter esse conhecimento de fato e de verdade, quem eu sou. Eu sou obediente? Eu tenho crido nas promessas do Senhor? Eu tenho tomado posse disso? Ou tenho apenas colocado uma Bíblia e digo que sou cristã ou cristão? E estou dentro de uma igreja. Então, autoconhecimento, igreja, é você saber, de fato, quem você é. Se você não saber quem você é, sabe por que eu digo isso? Em consultório eu tenho ouvido muito isso, quando eu pergunto aos meus clientes, quem você é? Poucos sabem definir quem são de fato e de verdade. E isso mostra que ele está perdido. E uma pessoa perdida, é difícil de encontrar o caminho. Não é verdade? A luta é bem maior, ele pode até encontrar, mas a luta é bem maior. Outro ponto para você conquistar o impossível, viver os propósitos de Deus na sua vida, irmã, porque Deus já deixou decretado as bênçãos dos céus para nossas vidas aqui na terra. Deus já deixou o seu manual para eu e você andarmos na presença dEle. E se você usar esse manual, aleluia, você vai
entender, compreender e tomar posse de tudo que Ele já deixou escrito, minha irmã. Tudo que você precisa, Deus já te deu e já me deu. A diferença é, eu tenho tomado posse, eu tenho agarrado a bênção, eu tenho realmente sido grata ao Senhor. É ou não é verdade? Aleluia! E vamos para o segundo passo. Autorregulação. Que é autorregulação? É que diz respeito à capacidade de controlar e regular as próprias emoções, pensamentos e comportamento de forma saudável. Que envolve, irmãs, uma gestão. Ele sabe gerenciar o estresse. Aleluia, a autorregulação é uma pessoa tolerante à frustração. A pessoa que tem autorregulação, ela tem um controle dos impulsos. A pessoa que tem autorregulação, ela tem a capacidade de lidar com diversas situações, quais seja ela que for. Então, autorregulação é você se conhecer. Além de ter o autoconhecimento, porque não adianta, irmã Edna, eu ter autoconhecimento se eu não conseguir regular, aleluia, ajustar aquilo que está desajustado na minha vida. Então, minha amada e meu amado, você quer conquistar os seus propósitos? Quer ser uma mulher de propósito? Quer testemunhar o que Deus fez na sua vida? Aprenda a gerenciar as suas emoções, a sua mente, ter controle, saber ficar firme diante de uma afronta, saber responder com sabedoria a uma pergunta indesejada. É você não dar lugar à carne, entende? Ora, se eu me conheço, a primeira fator eu disse que é autoconhecimento. Então, se eu tenho esse autoconhecimento, eu tenho que me ajustar, me regular, para me ajustar aquilo que está desajustado na minha vida, no meu emocional, porque tudo começa onde? Na mente. E eu, como conhecedora disso, irmã Edna, não posso deixar de alertar a igreja que o diabo está agindo na mente de muitos, está roubando as nossas bênçãos através da mente, e tudo começa na mente, tanto coisas boas quanto coisas ruins. Tudo de bom começa, tudo vem, irmã, pela mente. Através de quê? Do olhar, do ouvir, do olfato, do paladar, do tato. Então, cuidado com o que você vê. Cuidado com o que você escuta. Cuidado com o que você come. Cuidado com aquilo que você sente o aroma. Cuidado, para não te levar à ruína. Então, tudo começa pela mente. Se você alimentar com coisas boas, trazer coisas boas para a sua mente, você vai ser abençoada emocionalmente. Mas se você trazer coisas ruins, segurar dor, segurar sofrimento, você vai ficar doente emocionalmente. Então, autorregulação é você, aleluia, dominar os seus impulsos, seu desejo da carne. E aí, junto com o autoconhecimento, irmã, você vai triunfar, você vai... Nossa, cada culto é um testemunho. Eu creio, irmã, eu creio nisso. E a autorregulação é essencial nas tomadas de decisões. Quantas decisões erradas nós tomamos, não é verdade? Quantas escolhas erradas por não saber decidir, porque as nossas emoções nos dominam. Quantos de nós entramos em conflitos? E quantos de nós agimos por impulso, pela raiva, pelo ódio, pelo medo, pela inconstância? Quantas de nós não agimos dessa forma? Esquecemos quem nós somos.
de quem filhas somos, de quem está no controle da nossa vida. Deus, o nosso autor e consumador da nossa fé, irmã, Ele está no controle das nossas vidas. Creia nisso, você não está só. Você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, irmã. E o melhor de tudo, que o Espírito Santo, Ele habita em mim e habita em você. Ele faz morada em nós. Você e eu temos esse privilégio de ser a habitação de Deus. Então se alegre nesta noite, mulher. Aleluia, levanta essa cabeça. Entenda que você tem um poder na sua vida, nas suas mãos, de fazer o sobrenatural acontecer. Não somente na sua vida, mas ao redor daqueles que estão perto de você. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, minha irmã, meu irmão, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Saiba disso e mantenha esse conhecimento. Não deixe que o maligno te derrote. Não deixe que o maligno diga à tua alma, à tua mente, que você é uma derrotada, uma fracassada, porque isso é o papel dele. E muitas vezes nós temos acreditado na palavra do inimigo. Em nome de Jesus, rejeite tudo aquilo que ele jogar na sua mente. A sua mente, a mente de Cristo. Paulo, quando se converteu, ele teve mente de Cristo. Ele nos orientou, irmãos, a ter uma mente de Cristo. Pensar como Cristo pensa. Andar como Cristo andou. Falar como Ele falou. Aleluia, operar milagre como Ele operou. Aleluia, vencer como Ele venceu. Aleluia. Gerenciar as emoções, irmãos, não é difícil. É você parar. Quando vir uma afronta, quando vir uma situação difícil, você se conhecendo, você vai dizer não. Calma, para, respira e pensa. Isso vai ser bom para mim? Isso vai me trazer benefício? Será que não é melhor eu orar mais? Será que eu não estou precipitada ou precipitado? Gerenciar as emoções é você parar e ouvir quem, irmãs? A voz do Espírito Santo de Deus. Olha, aprenda uma coisa hoje aqui. Nunca, irmãs, tome uma decisão com raiva. Nunca tome uma decisão pelo impulso. Por mais difícil que seja, deixa a poeira baixar. Que tudo vai dar certo. O Senhor vai direcionar, vai instruir, vai ensinar, vai dar capacidade, vai dar habilidade, vai dar palavra, irmão Denise. Vai fazer como Ele quer. E qualquer que seja a decisão, minha irmã, vai ser a melhor. Por quê? Porque você se gerenciou, você fez uma autorregulação, você entendeu que você agora é uma nova criatura, que você tem poder sobre sua mente. Você tem poder, você sabia disso, sobre sua mente? É você que controla ela. Não são as emoções, não são nossos hormônios. Ele pode até tentar, mas você tem o poder de saber onde os hormônios estão regulados e ajustar eles e botar tudo no devido lugar. Você sabia que tudo vem dos hormônios, vem do nosso caráter, da nossa personalidade? E das vivências que nós temos? Das atitudes, de tudo que nós temos passado? É tudo isso, irmãs. Então nós temos que aprender a lidar com cada situação. Para você ser uma mulher vitoriosa em nome de Jesus. E onde foi que nós lemos hoje? Em Ana. E quando eu medito em Ana, eu aprendo muito. Ana é até um tema de um curso que nós damos nas igrejas, que é chamado Geração de Ana. Que esse curso tem duração de 3 meses e meio, com direito à formatura e tudo para as mulheres. E eu amo a história de Ana. E aí eu, meditando sobre gerenciar as emoções, eu vi uma mulher.
Irmã Aldenice, que ela soube gerenciar as emoções dela. Você imagina, irmã, como é teu nome? Sol? É a Sol, né? Comprou meu livro, não foi, Sol? Comprou? Lembro de ti. Imagina você ter uma rival, tendo que dividir o teu marido, ver ela todo ano dar um filho para ele. Se não bastar isso, todo dia a outra irritava. E você ficar calada. Então, eu não poderia citar outra mulher para te inspirar hoje. De fato e de verdade. A Bíblia relata essa história com tanta clareza, irmã. Para quê? Para nos ensinar que é possível gerenciar as nossas emoções e controlar a fúria de Satanás e derrotar ele, pisar na cabeça dele e triunfar e mostrar para Satanás quem está em nós é o Senhor. Todo ano ela passava pela humilhação. Além de estar humilhada todos os dias, ainda era humilhada no dia, no ano, que era uma vez por ano, e apresentar ao Senhor, e ofertar ao Senhor, e se apresentar durante o Senhor. Eucana ia lá, apresentava todos os seus filhos, sua esposa, e ela vendo, cada ano era um menino diferente. Cada ano era um menino diferente. Imagina, irmã. Além de tudo, a sociedade o rejeitava. Olha isso. Era tida como uma amaldiçoada. O marido tinha por direito, se ele quisesse, devolvê-la aos seus pais, se ela não gerasse filhos. Veja que história, que sofrimento que essa mulher passava. Se você pudesse mergulhar na alma de Ana, você sairia de lá destruído. Era ou não era? Nós passamos uma afrontazinha, nós queremos lá. Está pensando o quê? Eu sou crente, mas o meu braço ainda é falso. Queremos lutar na carne. Ana, irmã, nunca, não tem uma passagem na Bíblia que ela foi olhar e questionou Penina. E disse, olha, eu tenho um Deus, um dia Deus vai me dar um filho. Olha, não tem um relato na Bíblia que Ana afrontou Penina, que ouviu as afrontas de Penina, que se entregou às afrontas de Penina. Ela tinha dor, sim, mas ela entregava para quem? Para o Senhor, irmãos. A alma dela era angustiada. A alma dela era sofrida. Mas ela sabia quem ela era. Lembra do autoconhecimento? Que eu citei agora há pouco. Olha o autoconhecimento. Ana sabia quem ela era. Sabe o que Ana sabia? Que ela servia o Senhor dos senhores, o Deus de Israel. Que fez prodígios, milagres e maravilha diante do seu povo. Então isso é autoconhecimento. Eu creio que ela já confiou no seu coração. Sabe por quê, irmãs? Olha aqui a dica para você conquistar o teu propósito. Primeira coisa, anote aí se tem alguém anotando. Visualize o seu propósito. Eu falei que tudo começa onde? Na mente. O que é que você vai fazer? Visualize o seu propósito. Veja ele de fato, de verdade, se realizando. Um exemplo, para você entender. Se você quer ganhar bem, quer ganhar melhor. Senhor, eu me vejo promovida ganhando 10 mil reais. Senhor, você vai idealizar, parece loucura, mas não é. Porque para Deus nada é impossível. Estou dando um exemplo aqui. Mas eu poderia dar um exemplo mais fácil. Uma jovem que quer casar, ela pode fazer o quê?
Senhor, eu quero me casar. Ela vai dar as características do jovem que ela gosta, do jeito que ela gosta. Mesmo que ela não tenha, mas ela, Senhor, eu quero um homem alto, magro, que tem um bom salário, que sabe fazer isso. Ela vai descrever. Olha, quando você quiser conquistar um propósito, você vai visualizar e vai descrever ele para o Senhor. Exemplo, quer o marido salvo, quer o marido servindo o Senhor. Senhor, eu já vejo pela fé, meu marido com a Bíblia na mão. Senhor, eu vejo ele entrando na igreja, eu já vejo ele pregando a palavra. Senhor, eu visualizo meus filhos saindo das drogas. Eu visualizo meus filhos tocando os instrumentos da casa do Senhor. Senhor, ele vai tocar guitarra. Jesus, eu vejo meu filho lá, tocando guitarra. Não, Jesus, a outra vai dizer, eu vejo a minha filha louvando, igual aquela irmã que estava louvando quando eu cheguei num culto. Você vai dizer, primeiro passo para conquistar o propósito, visualizar, descrever. Terceiro passo, apresentar ao Senhor. A Bíblia diz lá em Tiago que às vezes nós não pedimos porque pedimos mal. Estou dentro da Bíblia ou não estou? Se você não souber pedir, minha irmã, exemplo, Senhor, eu quero um carrinho, nem que seja caindo nos pedaços. Ele vai te dar o carrinho caindo nos pedaços. Já não pediu assim? Senhor, eu quero um carro zero. Assim, 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 mesmo para a igreja com as irmãs. Porque, irmã, quando você visualiza, o milagre acontece. O cego de Jericó só foi curado porque ele ouviu Jesus passar e ele acreditou pelo ouvir. Ele acreditou não por ver. Olha aí a outra, ele acreditou por ouvir. E ele tomou posse. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Nós temos que idealizar. Eu disse que tudo na mente começa através dos 5 sentidos. Então, usa esses sentidos para captar o sobrenatural de Deus na tua vida, na tua casa. Diga, Senhor, eu quero ver minha casa abençoada. Eu quero ver minha casa te adorando. Senhor, eu quero te adorar e subir nos céus, naquele grande dia junto com a minha casa, com a minha parentela. Jesus, eu quero subir junto com meus irmãos. Jesus, eu quero ter saúde. Jesus, eu quero ter isso, eu quero louvar, eu quero pregar. Me dá o dom. Então, quer conquistar o propósito? Visualiza, descreva para o Senhor. Ah, irmã, mas Deus sabe. Sabe. Mas Deus sempre nos instrui, irmã, a falar com Ele, a dialogar com Ele. Lembra lá no Jardim do Éden? Todas as tardes, no virar da tarde, Deus ia lá falar com quem? Com Adão. Deus gosta do diálogo, irmã Edna. Ele gosta da intimidade, irmãs. Sabe qual é o problema, minhas queridas? Que nós não temos mais intimidade com Deus. Aí não tem propósito, não tem milagre, não tem realização, a vida está a mesmice. Nada acontece. Deus mudou? Não. Nós mudamos, a igreja mudou o seu padrão, a sua visão. Hoje nós estamos vivendo o mudanismo, a conquista, é o ter, irmã, é cada um querendo ser melhor do que o outro. Seria bom se fosse espiritualmente. Aí a igreja pegava fogo, o céu descia, milagre acontecia e grandes coisas o Senhor ia fazer. Mas hoje queremos ter a melhor roupa, o melhor carro. Não é errado, lembre-se disso. Mas que não seja prioridade. Irmãos, a nossa prioridade é intimidade. Porque quando eu tenho essa intimidade, o que a Bíblia diz? Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quer Deus acrescentar a tua casa, na tua vida espiritual, material, financeira? Busca o Senhor. Que todas as outras coisas Ele vai fazer nas nossas vidas, irmãs. Aleluia! Então, Ana é um exemplo vivo de que ela regulou as suas emoções, teve autocontrole, aguentou a afronta, aguentou a rejeição, aguentou
a humilhação, a dor. Aí Deus olha para ela, num dia como parecia um qualquer, mais um ano qualquer se repetindo. De repente, a oração de Ana parece que foi assim mais profunda, sabe? Parece que ela visualizou mais. Veja aí, parece que ela estava tão angustiada, que quando a gente está tão angustiada, a gente chega mais perto. E parece que esse dia Deus pegou ela assim de uma forma que ela se entregou tanto, que o levita, que o sacerdote, na verdade, olha para ela e disse: ué, está embriagada? Mulher, aparta de ti esse vinho. Não, meu Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Irmãs, ela tinha visualizado o seu Samuel. Tanto é que ela faz o propósito, irmã, e ela cumpre. Porque foi de alma. Ela só queria um milagre. Ela só queria sair da humilhação. Ela só queria, irmão, mostrar, sem briga, sem debate, o Deus vivo que ela servia. Ela não precisou dar uma palavra para Penina. Penina teve que contemplar. Aleluia. Os propósitos de Deus sendo realizados na vida daquela mulher. Ou de Deus ter ela tirando um cenário de maldita, de um cenário de humilhada, de rejeitada, de afrontada, para um cenário de mulher virtuosa, de mulher sábia, de mulher que trouxe, aleluia, aleluia, um filho, que este filho foi sacerdote, aleluia, que esse filho, aleluia, deu continuidade ao ministério de Jesus, irmãs. Hey, aleluia, faz. Ana, irmã, ela muda a sua história. Como? Joelho no chão, humilhação, regulando as suas emoções. Vai bem pensar que Ana não deu vontade de dar um tapa na cara de Penina. Vai bem pensar que ela não teve de tomar atitude, mas com certeza. Nós somos humanas, somos gente. Se o próprio Jesus se irou, então não vai pensar que Ana não teve vontade de quebrar a Penina. Teve, irmã. Mas ela se aguentou, ela chorou, ela contou a sua angústia, ela se rendeu aos pés do Pai, e o Senhor só contemplando, irmãs. Será que Deus pode te contemplar nesta noite? Será que Deus pode te completar? Contemplar? O Senhor realizou o sonho de Ana, irmãos. Deus pode realizar o meu e os teus sonhos. Deus pode fazer muito mais do que Ele já fez. Aí agora eu te pergunto, como a irmã Edna perguntou aqui, o que é que você tem feito para conquistar o teu propósito? Para colocar a mão dos teus sonhos, para conquistar o impossível. O que é que como igreja nós temos feito? Porque Ana tomou uma atitude. Ela passou por cima da humilhação. Ela rompeu as barreiras. Ela rompeu os obstáculos humanos. Mas ela foi romper no espiritual.
Então, que a tua casa restaurada, minha irmã, aprenda nesta noite, como Ana, a gerenciar as suas emoções, a gerenciar o seu comportamento, os seus impulsos, e se derrame na presença do Eterno, porque Ele te chamou pelo teu nome, e Ele tem uma história para ter contigo. O teu milagre já existe, irmã. Aleluia, o nosso milagre já existe. Basta você somente crer, tomar posse e saber que você é de fato e de verdade. O que está precisando para Deus fazer um milagre na tua vida? Será que não está precisando você se humilhar mais? Guardar mais os impulsos? Porque muitas vezes também eu oro, mas tenho um comportamento inadequado. Não obedeço, sou rebelde. Sou linguaruda. Muitas vezes faço propósitos, jejum, oração, campanha, mas o meu testemunho é terrível. Presta atenção, Deus está falando aqui hoje. São o nosso testemunho que pesa, não é o que você fala. Não é o que Francisca Barreto fala. Quem vai falar por mim é o meu testemunho, irmãs. Falar qualquer um fala. Até um ateu pode pegar esse microfone e pregar a palavra para você. Entende? Qual é o seu testemunho como mulher, como homem de Deus? Olha o testemunho de Ana. A irmã, tu não sabe a minha vida, tem hora que eu entro na carne. Eu sei. Te arrepende enquanto há tempo. Você pode se gerenciar, irmãs. Controlar os seus impulsos. Eu sei que não é fácil. Eu disse que eu prego primeiro para mim. Deus está falando comigo. Quantas vezes deu vontade de eu falar o que eu queria na cara de fulano? E eu disse, não, Francisca, não vai fazer isso não. Olha, tu serve um Deus poderoso. Eu converso comigo, irmãs. Mas meu esposo, eu converso com ele comigo, e nós conversamos com o Senhor, cada um. Quando nós temos nossas coisas, conversa um com o outro, a gente compartilha um com o outro. E quando a gente vai ali no secreto com Deus, eu começo a questionar comigo. Não, tu vai fazer isso não. Tu fizer isso, ó. Quem é que tu serve, Francisca Barreto? Cala-te. Cala-te. Cala-te, mulher. Cala-te, homem, deixa que Deus, se tu estiver na linha, meu irmão, Deus vai te honrar. Sabe por que Deus honrou Ana? Porque Ana tinha propósito e andava na linha. Não envergonhou o Senhor. E ela tinha motivo para isso. Ela não envergonhou o nome santo do Senhor, não profanou. Aleluia. Jeremias 29:11 diz: eu, Senhor, é que sei os planos a vosso respeito. Olha aí, olha. E os planos que eu tenho para vós, irmãos, é plano de paz e não de causar dano. Aleluia. Esse, desde o princípio, foi, é e será o plano de Deus. Irmãos, eu tenho que proteger minha garganta. Amanhã eu vou fazer 2 ministrações. Vou lá para o Peniel, vou sair 5 horas da manhã. Já estou sentindo a garganta um pouco ruim. Vou dar a primeira palestra do Peniel, 6 horas da manhã e 9:30 da manhã. Então, ore por mim, não é fácil. Então, irmãs, essas promessas estão em nós. Não só sonhe, realize, conquiste, tome posse. Saia da humilhação hoje. Como Ana saiu. Mas saia com elegância. Saia com sabedoria. Saia de cabeça erguida. O Espírito Santo está falando aqui, né, hoje. Deus marcou esse encontro com Deus, colocou no coração da irmã Edna, ela me convidou para cá, não foi ela, foi o Senhor. Para te ensinar a gerenciar as suas emoções, a você se comportar e saber como tomar posse daquilo que já é teu.
Porque se nós não vigiarmos, nós fazemos só o desejo da nossa carne. O que achamos, o que pensamos. Eclesiastes 3:1 diz, tudo ao seu tempo determinado. Há tempo para todas as coisas, para todo o propósito debaixo do céu. O tempo de Deus vai chegar, irmã, na tua vida. O tempo de Deus vai chegar na tua casa, no teu trabalho, na tua faculdade, na tua escola, na tua vizinhança, na tua igreja. Vai chegar esse tempo. Não te preocupas. Eu sou prova viva do que Deus fez na minha vida. Eu sou prova viva do que Deus transformou na minha vida. Você me vê aqui hoje, você não sabe a minha história. Provérbios 19:21 diz, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então ele tem propósito para a igreja dele. O homem pode ter 1000 propósitos para acabar comigo e contigo, mas o propósito do Senhor, aleluia, é de ver você triunfando, é te honrando. Esse é o propósito do Senhor, irmãs. O homem planeja, o homem maquina, o homem destrói. Ele faz todos os planos para te tirar da presença. Porque muitas vezes nós dizemos que é o diabo, muitas vezes é o próprio homem que se deixa usar. Muitas vezes é a carne mesmo, não é diabo não. Entende? Quantos não chegam perto de nós para nos tirar do foco do propósito? E nós deixamos isso acontecer. Deus te chamou para você viver os planos dele, na vontade dele, nos projetos dele. E o que é que você está fazendo aí parada, estacionada, esperando as coisas acontecer, parada? Ou só vendo os outros conquistando? Ora, se o outro conquista, você pode conquistar também. É ou não é verdade? Claro que cada um com o seu jeito. Cada um com sua habilidade, cada um da forma que Deus acha melhor. Porque a bênção minha é diferente da irmã Donice. Da irmã Edna é diferente da de vocês, a de vocês é diferente de outra. E assim vai. Entende? Cada um tem um dom. Cada um tem uma capacidade. Então Deus já projetou isso para você alcançar. Então, igreja do Senhor, tenha foco. Tenha propósito como Ana teve. O propósito de Ana, irmã, só era ser mãe. Só ser mãe. Só ser mãe. Mas a Bíblia diz que o Senhor tinha cerrado a madre dela. E ela não era mãe. Se os músicos puderem vir para cá, eu agradeço. Nós fazemos um louvor no finalzinho. Eu gosto de louvar no final. Eu não, a igreja, que eu não sei louvar nada. Antes que os músicos cheguem, irmãs, eu quero testemunhar um pouco da minha vida. Eu era dona de casa até os 43 anos de idade. Meu esposo trabalhava e eu sempre fui aquela pessoa cuidadora, que cuidava da família, sempre preocupando com os outros e achava que estava tudo bem. Mas eu via os outros conquistando, eu dizia assim, por que eu não conquisto também? Na igreja, sempre cuidei das mulheres, sempre trabalhei com mulheres, sempre tinha esse dom de cuidar de vidas. E eu dizia assim, eu ficava com vergonha às vezes. Claro que não é vergonhoso ser dona de casa. Mas como hoje nós vivemos numa sociedade, que as pessoas pesam aquilo que nós somos, profissão, dona de casa. Mas eu queria ser dona de casa sem mais alguma coisa. E achava que a idade não ia me deixar mais conquistar. Às vezes, nós achamos que pela nossa idade já passou o nosso tempo. Lembra de Sara? Também era estéril. A idade não permitia mais, não era verdade? Mas quando Deus está no meio do negócio, irmão, Deus faz. Deus me transformou aos 43 anos, irmã, numa terapeuta, psicanalista clínica, terapeuta cristã luz da Bíblia, escritora. Esse foi meu menino. Para quem não sabe, eu não sou mãe.
Meu esposo teve problemas. O Senhor não quis, na verdade, porque quando Deus quer, não tem problema para ele. E o meu filho são meus clientes que Deus tem me dado. São as irmãs que eu cuido. É a obra do Senhor. E por último foi esse livro. Este livro, as irmãs, quem tem umas irmãs que já conhecem um pouco da minha história, até bem pouquinho. Na verdade, esse livro não é todo meu. Eu participo desse livro. Essa aqui é uma editora cristã, lá do Rio Grande do Sul. Aqui são 20 terapeutas contando a sua história, um pouquinho, porque não dá para contar muita coisa, é bem resumido mesmo. E cada uma falando sobre saúde emocional, sobre regulação emocional, sobre bem-estar emocional, à luz da Bíblia. E o Senhor, sem eu conhecer ninguém dessa editora, me colocou lá para me honrar. Porque para Ele mostrar que o que Ele tem, os propósitos dele na minha vida, é além daquilo que eu imaginava. Eu nunca imaginei escrevendo, até porque eu não sou uma boa leitora. Não vou mentir para vocês, que eu não gosto de ler. Mas Deus, irmã, quando Ele faz as coisas em nossa vida, Ele nos surpreende. E eu estou com esse livro, 20 chaves para conquistar a sua saúde emocional através da terapia. Meu maior público hoje são cristãos, porque se identificam comigo. Porque faz toda a diferença você se consultar com alguém que serve a Deus, com alguém que não serve. O Senhor me deu meu consultório pequenininho na minha casa, mas é abençoado. Já tem um cliente até fora do Brasil, com uma ferramenta diferente de todas que vocês já viram. Não é tratamento pela fala, nós damos técnicas para tratar o trauma, para ir na raiz do problema. Porque quem tem ansiedade, quem tem depressão, tem uma causa. Isso não apareceu do nada, existe um problema atrás de tudo isso. Lembra que eu falei que tudo começa na mente? Então Deus, irmão, me fez mais um instrumento. Além de cuidar das irmãs da igreja e da família, hoje eu cuido de vidas que eu nunca vi. Deus coloca nas minhas mãos. Quantas vidas eu já livrei do suicídio? Quantas vidas, irmãs, o Senhor trouxe até a mim? Isso para mim não tem preço, irmãs. Salvar vidas, cuidar de vidas, é o meu propósito. Tanto é que meu esposo é o maior incentivador, ele sabe disso. A minha vida toda foi cuidar do próximo. E esse é o meu propósito. E eu não pretendo parar. Salvar uma vida, irmã, não tem preço. Deus fez coisas na minha vida que eu nunca imaginei. Eu merecia? Não. Não sou melhor do que você. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas ande no foco. Ande a obediência. Essa é a receita, irmã. Obediência. Foco. O foco de Ana era ser mãe. Ela tinha esse foco. E o meu foco era cuidar de vidas. Cuidei dos meus sobrinhos. Fui mãe dos sobrinhos. Fui mãe dos irmãos. Das irmãs da igreja. Dá curso para mulheres. Eu não sei de nada. Gente, outra novidade. Eu achava impossível entrar na faculdade, porque quantos anos eu parei de estudar? E não é que eu estou fazendo bacharel em teologia com meu esposo, com 47 anos de idade. Mas para quê, irmã Francisca? Para mim crescer na presença do Senhor e ajudar cada vez mais. Não é para mim arranjar dinheiro, não. Toda a honra para ti, Jesus. Tudo para ti, Jesus. Tudo que eu faço é por amor. Quem me conhece sabe que eu não sou hipócrita, senão Deus me conhece. O amor, irmãs, prevalece. Tudo que você for fazer, faça com amor, com dedicação, com obediência. Faz, irmã, fique de pé, fica. Faça com obediência. Eu sei que é difícil, fique de pé, igreja, literalmente. Eu sei que não é fácil nos dias que nós estamos vivendo, irmã. A luta é grande, a competição é grande. As enfermidades têm se multiplicado. As afrontas também, a igreja é perseguida. Mas não é lá por lá de fora, é por de dentro mesmo, perseguidos de dentro. Nós estamos vivendo num tempo que escape-se quem puder. Não é verdade? Então eu não estou falando nada que não seja verdade aqui. Eu entendo você, porque eu sou ser
também as minhas queixas diante do Senhor. Mas eu quero te dizer que você pode sair daqui hoje convicta de uma coisa: que Deus te ama. E os propósitos dele na tua vida ainda permanecem de pé. Ainda são verdadeiros. Ele não mudou, irmãs. Ele pode mudar a tua casa, a tua história. Ele pode te fazer vencedora. Sai desse estado de derrotada, de vítima. Você não é vítima, porque você tem um advogado, você tem um juiz, e é Ele que vela por ti. Então sai desse estado de vítima, fique no estado de vencedora. Olhe para dentro de você. Fecha seus olhos agora. Não olhe para mim não. Faça uma imersão dentro de você agora. Não olhe para o movimento do lado, da direita e da esquerda. Feche os seus olhos. Jesus quer operar nesta noite na tua alma, no teu intelecto, na tua mente. Eu já dei a receita, que é autorregulação, autocontrole, sabedoria, foco, convicção. Fale para Deus agora, qual é a tua dificuldade de chegar ao propósito? Faça agora uma oração bem especial. Vamos imaginar que você é Ana hoje. Vamos imaginar que você está com uma dor bem profunda, que homem algum pode resolver, que só o Senhor pode agir. Imagine você agora. Lembra que eu mandei você visualizar o seu propósito? Visualiza agora qual é o teu propósito. O que é que você quer? Começa a praticar hoje. Tenha a visão dos seus sonhos. Veja eles de fato acontecendo, irmãs. Isso é sério, não é brincadeira. Ana, todo dia ela visualizava o seu Samuel. Ela visualizava o seu milagre. Mas visualize crendo, irmãos. Não duvidando, não, porque a Francisca está mandando. Quem sou eu? Eu sou apenas filha de Deus. Mas hoje eu estou aqui como um canal de bênção para a tua vida, para te direcionar, para dizer que você pode conquistar sim o impossível, romper essas barreiras. Você pode sair daqui curada, você pode sair daqui liberta, você pode sair daqui com o teu testemunho na mão. A Ana não saiu literalmente com o filho naquele dia nos braços, mas ela saiu com a promessa, crendo que ela ia ser mãe. E pouco tempo depois ela foi oferecer o seu Samuel ao Senhor. Mostre para Deus agora, irmã. Continua de olhos fechados. Diga para Ele qual é a tua dor. Ou melhor, qual é o teu propósito. Aonde você quer chegar. Eu tenho certeza que Ele vai te ouvir. E Ele não vai fazer só o que você está pedindo, não. Ele pode fazer muito mais. Muito mais. Em nome de Jesus. Muito mais. Voltando aqui para o livro. Eu fui pega de surpresa. Continue de olho fechado, olha para mim não. O livro já havia fechado. Eu não tinha como entrar nesse livro. Mas o Senhor tinha um propósito de me honrar. E confundir os meus adversários. Porque eu estava passando uma prova grande, muito profunda. E só Deus e eu sabia a minha dor. Deus me coloca em pequenas páginas, 4 páginas, 7 páginas, 8 páginas, 4 folhas. Falando sobre o medo. Sabe por que você não conquistou ainda? Porque você tem medo. Rompa esse medo hoje. Você pode ir muito a mais do que você pode imaginar. Você tem medo porque acha que não vai conseguir, que você não tem mais capacidade, não tem mais idade, não sabe mais. Quem foi que disse isso? E nesse livro eu falo um pouco sobre o medo. E quando eu estava ministrando eu tive que fazer em 2 semanas, porque o livro já ia ser lançado, já estava sendo divulgado. Eu entrei porque uma editora não concluiu, saiu, e me convidaram para entrar no lugar dessa editora, dessa coautora. E quando eu estava finalizando a minha participação, a dona da editora disse: Francisca, tu tem que dar um tema para esse livro.
para o teu livro, para a tua história. E eu comecei a falar de medo, e não lembrava eu que tem um louvor do Fernandinho que falava sobre o medo. Esse louvor, ele mexe muito comigo, porque ele conta a minha história. Porque eu vivia no medo. Eu achava que estava bem do jeito que eu estava, porque eu não poderia progredir. E o Senhor me fez vencer meus medos. Aí, quando ela disse isso, eu lembrei do louvor. Que eu não sou mais escrava do medo. Porque antes eu ouvia a voz do adversário me afrontando, e eu acreditei nele e achava que eu não ia conseguir ir a lugar nenhum. E aí o Senhor me fez romper, irmã, todas as barreiras do medo. Eu estou aqui hoje não porque eu não sei falar bonito, eu não tenho nada além do que você. Eu estou aqui hoje porque Deus me fez romper as barreiras que o inimigo tinha colocado na minha vida. Eu disse que eu e meu esposo não temos filhos, mas somos realizados, somos felizes. O Senhor realizou a grande obra em nossas vidas, porque para nós, irmãos, ser feliz não precisa de objeto, não precisa de nada. Ser feliz é uma decisão. Nós aprendemos a ser felizes, ser filhos, porque os nossos filhos é diferente de muitas mães, de muitos pais. Eu entendi qual era o meu chamado e qual era o chamado dele. Quando você entender, irmã, isso é autoconhecimento. Qual é o seu chamado? Você vai entender o não de Deus para a tua vida. Eu entendi o não de Deus para mim não ser mãe e ele não ser pai. Porque o propósito era bem maior do que ser mãe. Era salvar vidas. Muito mais do que eu posso imaginar. Era gerar mais vidas, irmã. Porque não era só um. Era gerar mais vidas. E hoje Deus me usa para gerar vidas. Vida espiritual e vida emocional. Entende por que Deus não deu? Então quando Deus te dizer um não, irmã, entenda. Para de brigar com Deus. Para de brigar e dizer eu não aceito. Aceita o melhor de Deus para a tua vida. O não de Deus é o sim para ti. E o grupo de louvor vai louvar esse louvor. Eu não sou mais escrava do medo. Esse louvor me representa, porque eu era essa mulher. Ajudava, mas era com medo, achando que eu não tinha capacidade. Mas eu entendi, quem habita em mim é o Espírito Santo. Ei, quem habita em ti, irmã, é o Espírito Santo. Então não tenha medo. Rompa agora essas barreiras e toma posse do teu propósito. Em nome de Jesus, pode louvar. E medite nesse louvor, em nome de Jesus.